Boa tarde, pessoal. Nós daremos início à nossa aula de arte, uma pequena revisão, mas antes nós faremos a correção que o professor havia deixado na aula passada. Então, a gente tinha aí uma questãozinha sobre o que foi o Renascimento, né? Lá no livro de vocês, bem como no vídeo que havia sido deixado para que vocês assistissem, havia, né, o conceito do que foi o Renascimento, que foi um período em que a ciência, em que a razão se sobrepôs à questão da religiosidade, que se originou lá na Itália, dos séculos XIV até o século XVI. Então foram 2 séculos, né, em que o Renascimento, em que todas as ideologias pertinentes a esse movimento cultural, político, científico, enfim, aconteceu, tá? Então a gente tem aí 2 alternativas corretas, né? A letra A e a letra C, né? Aqui não pede para colocar V ou F, mas apenas essa então estaria correta, né? Esse primeiro parêntese, bem como o terceiro, que está de igual forma grafado. A segunda questão fala sobre Leonardo da Vinci, que é um dos maiores nomes, né, dentro do Renascimento. E lá na página 63 do livro de vocês, pessoal, a gente tinha um pequeno box falando sobre Leonardo da Vinci. E lá diz que ele foi pintor, foi arquiteto, inventor e matemático, né, e desempenhou outras atividades artísticas e científicas. Então, dentro do que é proposto, a alternativa mais coerente seria essa segunda, né? Lembrando que ele também teve influência na política, ele teve outras posições também que não estão sendo citadas em nenhuma dessas alternativas. Quando a terceira questão pergunta sobre os artistas italianos que se destacaram no Renascimento cultural. Então, a gente teria aí esse segundo item, né? Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael, Botticelli e Tintoretto, tá bom? Como sendo o gabarito dessa questão. E voltando agora para a nossa pequena revisão, né? Eu espero que vocês acompanhem com o livro de arte. A gente vê, pessoal, na imagem aí que está sendo mostrada, um exemplo de teatro grego, tá bom? O livro de vocês vai trazer alguns modelos para a gente discutir os elementos que compunham, então, essas arquiteturas. Aqui, pessoal, a gente tem uma arquibancada, né, onde ficava a plateia. Lembrando que onde a plateia ficava era conhecida como teatro. Inclusive, é a origem da palavra teatro, tal qual como a gente conhece hoje. Então, essa palavra teatro significa, né, segundo o livro de vocês, o lugar de onde se vê, ou seja, a plateia, né? Então, a gente percebe que o teatro, essa arte, ela é muito voltada, pessoal, para atingir o seu público. A estrutura, né, física, como também a própria origem dessa arte teatral, ela tem muito isso de estar ligado ao público para o qual, né, as apresentações são ensinadas. Aí no livro de vocês, página 51, tem praticamente essa mesma representação, tá bom? Aqui no centro, pessoal, a gente tem aí a palavra orquestra sendo escrita. Lembrando que a orquestra lá no teatro, né, não é tal como a gente concebe hoje, era o local onde se dançava, tá? Que era aqui no centro. A gente tem aqui aos lados os parodos, né, que era por onde o coro, enfim, os atores entravam, né, para ter acesso ao que a gente conhece hoje como palco. E lá no livro de vocês tem um altar, bem aqui no meio desse círculo, né, que é onde os personagens principais, podemos dizer assim, eles ficavam para ensinar. Lembrando que no teatro grego, pessoal, a gente tem a presença do coro, tá? O que é o coro? Era um grupo de pessoas que ficavam interagindo com os atores principais. Lembrando que lá no teatro grego a gente também tinha a presença da máscara, né? Então era uma coisa bem lúdica. E aqui, pessoal, onde tem aqui a palavra skin ou skin, era onde os atores, né, usavam esse espaço para se trocar, para se vestir. É o que a gente conhece hoje em dia como sendo um camarim, né? Então, dessa palavra aqui também, pessoal, é que se originou a palavra cena, né?
Então era nesse espaço que o jogo cênico se desenrolava. Para quem não lembra o que é jogo cênico, né, era o modo como os atores, né, os personagens interagiam entre si e com os demais elementos da cena. Obviamente a iluminação, embora muito precária, né, hoje em dia a gente tem todo um esquema de iluminação, mas antes, pessoal, se tinha muita pouca ferramenta, né, para alterar a questão da iluminação, o fundo, né, a composição do cenário. Tudo isso compõe o jogo cênico, né? As próprias falas, o dinamismo, né, dos atores em cena. Já aí na tela, pessoal, para vocês, está aparecendo exemplos de palco que se deu principalmente na Itália, né? Então veja como a estrutura do teatro na Grécia, né, se modifica até que essa arte, né, do teatro cultivado na Itália toma outras formas. Aqui o espaço ele já é fechado, obviamente isso se deu séculos depois, né, do período em que a gente costuma estudar o teatro na Grécia. E aí a gente percebe que a plateia, pessoal, ela já é mais centralizada em relação ao palco, né? Já muda a perspectiva. Lá no teatro grego, a plateia ela ia até formar assim como se fosse um semicírculo, ou maior ainda que um semicírculo. Aqui não, a plateia ela é centralizada, né, em relação aos atores, né, que estão ensinando no palco. Então, tomando como exemplo, né, essas imagens que estão aí sendo mostradas para vocês, a gente percebe, pessoal, que esse palco italiano ele foi muito difundido no período do Renascimento cultural, né, que se deu na Europa, especialmente na Itália. E a gente percebe também que o teatro ele tem uma relação muito próxima ao que se via em relação à pintura. Uma pintura a gente costuma apreciar, por exemplo, uma foto, né, trazendo para os nossos dias atuais, a gente costuma apreciá-la frente a frente. Assim também ficou decidido durante essa cultura renascentista que a melhor forma de se assistir a uma peça teatral seria, né, de frente para o palco. Então, lá na página 54, pessoal, vai falar sobre a caixa preta do teatro, né, que falava sobre esse formato italiano, né, do teatro. Vai falar sobre o alçapão. Para quem já visitou aqui o nosso Teatro João Barreto, a gente tem aqui a presença do alçapão. E ele foi construído de acordo com essa influência renascentista. Vai falar sobre a bambolina, a coxia, ciclorama. Então é interessante que vocês depois deem uma olhada páginas 54 e 55 do livro, por favor. O livro de vocês, lá na página 58, também vai explorar a estrutura do teatro elisabetano, tá? E vocês percebem aí, pessoal, que ele é muito próximo, ele é muito influenciado, né, em relação à estrutura do teatro grego. Você percebe que a plateia, ela tanto fica em pé, aqui no centro, como ela também é disposta até quase aqui fechar, né, o círculo em relação ao palco. Isso, pessoal, para o teatro influencia no seguinte: quem está apresentando, quem está encenando, tem que envolver toda a plateia, não somente aquela que está de frente assistindo, né? Então a gente tem que perceber que a perspectiva de quem está assistindo muda, né? Quem está de um lado, quem está do outro, ou quem está aqui à frente vai perceber a cena de uma determinada forma. E para a gente concluir, a gente tem aí algumas pinturas do Leonardo da Vinci, né, que estão localizadas dentro desse período do Renascimento, onde a arte em si ela foi muito importante. E a gente vai perceber que o livro de vocês, a partir da página 62, vai falar sobre a questão da centralidade que acontecia no teatro e acontecia também nas pinturas. A gente tem, por exemplo, essa imagem aqui, essa pintura, né, da Santa Ceia, a Última Ceia de Leonardo da Vinci. E lá no livro de vocês vai explicar como todos os elementos eles vão ser centralizados para a figura central aqui, que é Jesus, né? Então isso também acontece lá no teatro, quando a gente tem o palco,
né, os atores eles vão se organizar de forma a centralizar por vez cada ator, né, conforme o roteiro. Então é isso, pessoal. Capítulo 1, né, será o nosso material. Para avaliação, vocês vão estudar, né, o roteiro aí a página 48 a 63 e a atividadezinha de revisão vai estar sendo passada para vocês logo abaixo aqui no grupo do WhatsApp. Então, boa tarde, qualquer coisa chame no privado que eu estarei disponível.